Olá pessoas, tudo bem com vocês? Bom, continuando aqui com as nossas aulas via SIGA, no formato provisório do EAD, com videoaulas gravadas. A gente vai seguir aqui com a nossa matéria, depois de ter falado na aula passada sobre as teorias, as diferentes explicações sobre a origem da vida e do ser humano. Hoje a gente vai falar sobre o início da história da humanidade. Nesse vídeo e no próximo a gente vai se dedicar à pré-história, aos períodos da pré-história. E nesse vídeo de hoje a gente vai falar do período paleolítico e do neolítico. Na aula que vem a gente vai terminar de falar sobre o período neolítico, vai falar sobre a chegada do homem à América e um pouquinho dos sítios arqueológicos que existem aqui no Brasil. Então, vamos nos dedicar agora, nesses vídeos, ao início da história da humanidade. Então, antes de mais nada, retomar uma discussão que eu já falei um pouquinho disso para vocês naquelas aulas sobre os conceitos básicos de história, né, dos períodos da pré-história e do porquê do nome pré-história, mas vamos retomar essa discussão nesse vídeo porque ela é importante. Então, por que esse nome, né, pré-história? Por que chamam o início da história da humanidade de pré-história? Isso tem a ver com os historiadores do século XIX. No século XIX é o período em que os historiadores, aliás, em que a ciência chamada história, ela começa a se tornar uma ciência autônoma. Antes a história era considerada uma parte de outras áreas da ciência, ou da literatura, ou da filosofia. E a partir do final do século XIX a história se constitui como um campo científico autônomo. E os historiadores começam a se constituir como um grupo profissional separado de outras áreas de conhecimento. E lá no final do século XIX, quando a ciência da história está se formando e está estabelecendo o que a história estuda e o que da história é diferente das outras áreas de conhecimento, eles estabelecem algumas regras e chegaram à conclusão, naquela época, que os historiadores usariam como fontes do seu conhecimento apenas documentos escritos. Então, para se fazer a história de um povo, era necessário reconhecer ou estudar os documentos escritos desse povo. Usando esse critério, todos os povos que não têm escrita não teria como se fazer a história desses povos. Então, o período da história da humanidade anterior ao surgimento da escrita foi chamado de pré-história, porque os historiadores achavam que não dava para fazer a história desses povos antes do surgimento da escrita. E hoje, né, como nós vimos nas aulas anteriores, a ideia de fonte histórica, de documento histórico, ela se ampliou. Hoje em dia o historiador usa vários tipos de fontes, não apenas escritas, usa fontes materiais, fontes imateriais, usa vários tipos de objetos, de manifestações da cultura humana como documentos históricos. Então, essa ideia de que não ter escrita é a mesma coisa que não ter história não existe mais entre os historiadores. Mas como o nome pré-história já era utilizado, né? Então, para os historiadores só tinha história a partir do surgimento da escrita. Antes do surgimento da escrita, então seria pré-história, que quer dizer literalmente antes da história. Como hoje em dia a gente não entende mais dessa forma, a gente não considera que a pré-história é antes da história. Então o nome não é o melhor, o nome está meio equivocado. Mas como esse nome foi utilizado durante muito tempo para se referir a esse período do surgimento do ser humano até a invenção da escrita, a gente continua chamando esses primeiros cerca de 150, 200 mil anos iniciais da história da humanidade de pré-história. Então a gente continua chamando o período de pré-história, mas a gente sabe que o nome não é o mais adequado. Mas por ser muito usado, acabou ficando, ok? Isso é uma conversa que a gente já teve em outras aulas, mas só para deixar bem claro o porquê do nome pré-história, por que a gente continua usando ele ainda hoje. Bom, como eu já comentei com vocês naquelas aulas de conceitos iniciais de história, a pré-história é dividida em dois grandes períodos, o período paleolítico e o período neolítico. A gente vai se concentrar agora nessa primeira parte do vídeo ao período paleolítico.
Paleolítico é uma palavra de origem grega. Paleo significa antigo. Lítico é algo referente à pedra. Então, paleolítico significaria literalmente pedra antiga, porque é o período mais antigo da pré-história. É o início da pré-história. É o período em que o ser humano surge e começa a se inventar, e começa a aprender a ser humano. Esse período também é conhecido como Idade da Pedra Lascada, porque os instrumentos, as ferramentas eram feitas tirando lascas das pedras. Então eles pegavam as pedras, ou outros objetos, ou outros materiais, iam tirando lascas e formavam as suas ferramentas. Por isso, pedra lascada. Eram feitos com lascas de pedra. E esse período, ele vai do surgimento do ser humano, e aí, dependendo da teoria que você aceitar para a origem do ser humano, é desse momento que o ser humano surge, até o surgimento da agricultura. A agricultura divide o período paleolítico do período neolítico. E quando a gente for estudar o neolítico, a gente vai ver o porquê que a agricultura é tão importante. Então, esse é o início da história da humanidade. E é o período mais longo da história da humanidade. É o maior período da pré-história. E a pré-história é o maior período da história da humanidade. Então, a gente está falando de um período muito longo. Da casa de centenas de milhares de anos. Né? Então, é um período muito grande. Em que o ser humano está aprendendo a ser humano. Está conhecendo as suas características, as suas potencialidades, as suas capacidades e aprendendo a utilizá-las em sua relação com a natureza. Então, o porquê do nome, né, Pedra Lascada, como eu já antecipei para vocês, os instrumentos nesse período eram feitos de lascas de pedras. Essa técnica de fazer instrumentos não surge com o próprio ser humano. Os hominídeos, né, que segundo a teoria da evolução são os antepassados do ser humano, são os animais que deram origem ao ser humano, eles já faziam utensílios de pedra. Então, alguns pesquisadores falam que o Australopithecus já fazia instrumentos de lascas de pedra e o Homo habilis com certeza já fazia utensílios usando lascas de pedra. Então, muito antes da origem do ser humano moderno, do Homo sapiens sapiens, os hominídeos já faziam instrumentos com lascas de pedra. Então, isso não foi uma invenção do ser humano moderno, né, do Homo sapiens sapiens, mas os hominídeos anteriores ao ser humano já faziam instrumentos de lascas de pedra. Claro que o Homo sapiens sapiens vai aperfeiçoar essas técnicas. Né? Ao longo do período paleolítico, esses instrumentos vão ficando cada vez melhores. Então, ali do lado direito, a gente tem um desenho mostrando como que era feito. Era algo muito simples. Você pegava uma pedra e você pegava outra pedra. Com essa primeira pedra, você batia na segunda pedra, até a segunda pedra ter o formato que você queria. Você ia quebrando essa segunda pedra e fazendo ela ter o formato que você queria. Um formato de lâmina, um formato de ponta de lança, um formato de anzol, enfim. Obviamente, vocês devem imaginar que, principalmente no início do período paleolítico, esses instrumentos não tinham uma forma assim muito precisa. Eram instrumentos bem simples, bem rudimentares, como a gente pode ver aí na imagem do lado esquerdo. Essa imagem do lado esquerdo são instrumentos do início do período da Pedra Lascada, do início do Paleolítico, encontrados no sítio arqueológico de Muescas, na Espanha. Então, se a gente bater o olho nessas pedras aí do lado esquerdo, a gente nem percebe muito que elas são, na verdade, instrumentos, que elas foram modificadas pelo ser humano. Mas se a gente olhar com mais atenção, se vocês chegarem o rosto um pouquinho mais perto aí da tela do computador, vocês vão ver que ela tem vestígios ali de que ela foi quebrada, de que ela foi modificada, que ela tem ali, você consegue perceber de onde foram tiradas as lascas, e essas pedras aí elas foram alteradas para mais ou menos ter uma forma de lâmina. Claro que não eram lâminas muito afiadas, vocês estão vendo aí, mas elas já são adaptadas para determinados usos. Né? Essas pedras aí, no caso, eram utilizadas para cortar alguma coisa, provavelmente cortar carne. Então, pedra lascada por isso, porque esses instrumentos eram feitos a partir de lascas de pedra. Aí, nessa outra imagem,
depois em outro momento vocês podem dar uma pausa e fazer o exercício de tentar mais ou menos descobrir para que serviam essas pedras aí, né? Todas elas foram modificadas nesse período da Pedra Lascada, todas elas foram transformadas em instrumentos. Se vocês observarem com atenção, vocês vão perceber que elas têm claramente os vestígios de que elas foram quebradas propositalmente para serem transformadas em utensílios. Aí depois vocês podem fazer um exercício, aí dar uma pausa no vídeo, ou pegar lá os slides do PowerPoint, e ficar tentando identificar para que servia cada uma delas. Se ela poderia ser usada para cortar, se ela poderia ser usada para amassar, se ela poderia ser usada para quebrar outras pedras, se seria uma ponta de lança. Então dá para vocês imaginarem aí, tentar imaginar mais ou menos, que é isso mais ou menos o que os arqueólogos fazem. Eles pegam esses utensílios e pelo formato, pelo local onde foi encontrado, eles vão tentando identificar para que serviam esses instrumentos. Eu não sei dizer todas essas pedras para que serviam cada uma delas, mas é um exercício interessante a gente, pelo formato, pelo tamanho, enfim, tentar imaginar para que elas serviam. Ok? Outra coisa importante da gente lembrar sobre esse período, ele é conhecido como Idade da Pedra Lascada ou Paleolítico, que é pedra antiga. Também é comum a gente ouvir a expressão Idade da Pedra para se referir à pré-história de um modo geral. Tudo isso, pessoal, porque os utensílios, os vestígios, a maioria dos vestígios que chegaram até nós deste período eram feitos de pedra. Por um motivo muito simples, a pedra não se decompõe, ela permanece. Durante algum tempo, os primeiros arqueólogos, os primeiros historiadores que lidaram com esse período achavam que a maioria dos utensílios, ou que quase todos os utensílios, eram realmente feitos de pedra. Mas hoje em dia a gente sabe que não. O que acontece é que os utensílios feitos de outros materiais, principalmente de matéria orgânica, matéria que se decompõe, eles eram utilizados nesse período, mas eles não chegaram até nós porque entraram em decomposição, não sobreviveram, não se preservaram até os dias de hoje. Então a maioria dos objetos que nós temos da pré-história, principalmente do período paleolítico, eram feitos de pedra. Mas os seres humanos deste período também usavam outros tipos de material. Eles usavam madeira, eles usavam ossos, eles usavam pele de animal, eles usavam vários tipos de materiais. Só que como a maior parte desses materiais era material que se decompõe com maior facilidade, muito pouco deles chegou até nós. O que chegou até nós de matéria orgânica utilizada por esses seres humanos foi aquilo que se fossilizou ou que congelou. Fora isso, só os instrumentos de pedra chegaram até nós. Então a gente acaba chamando esse período de Idade da Pedra como se eles só usassem coisas de pedra, mas na verdade o que chegou até nós era de pedra, mas eles usavam instrumentos de vários tipos. Nessa imagem aí que vocês estão vendo, é um desenho que tem materiais feitos de ossos, seriam desenhos representando materiais feitos de osso e de madeira. E dependendo do instrumento, sei lá, por exemplo, para fazer um anzol aí, como que vocês estão vendo aí na imagem, ou para fazer uma agulha, era muito mais fácil usar osso ou madeira do que usar pedra. Então eles utilizavam sim outros tipos de materiais. Então esse período é chamado de Idade da Pedra Lascada, não porque eles só faziam coisas de pedra, mas porque foram os objetos que chegaram até nós. Então eles também faziam objetos de lascas de madeira, de lascas de osso e de lascas de outros materiais. Ok? Então, os arqueólogos, eles estudam e classificam os períodos do Paleolítico através dos utensílios. Então a gente vai ver aqui uma sequência de imagens que vão mostrar para a gente como esses utensílios vão se transformando.
os primeiros utensílios do período paleolítico, do surgimento do ser humano, lá cerca de 150, 200 mil anos atrás, até cerca de 700 mil anos atrás, então, assim, mais ou menos metade do período paleolítico, a maior parte do período paleolítico, os seres humanos faziam instrumentos muito simples, com as pedras e os outros materiais. Então, os vestígios arqueológicos de mais de 700 mil anos, a gente vai encontrar pedras talhadas em uma face, ou seja, eles quebravam, tiravam lascas só de um lado da pedra. Então, só um lado da pedra era moldado para ser transformado em instrumento, que é o que a gente está vendo ali do lado esquerdo. O lado esquerdo, as duas imagens ali do lado esquerdo, na verdade, são a mesma pedra vista pelos dois lados. Vocês vão ver que tem um lado que está mais ou menos intacto e o outro lado está mais modificado ali. Então eles faziam as lâminas ou os instrumentos que eles queriam, quebrando só um dos lados da pedra. A partir de 700 mil anos atrás, de 700 mil anos para cá, os seres humanos foram melhorando as técnicas e começaram a fazer instrumentos talhando as pedras dos dois lados. E aí começa a ter um formato mais de ponta de lança, que a gente reconhece melhor, que são essas aí do lado direito. Essas três pedras aí do lado direito, na verdade, são a mesma pedra vista por ângulos diferentes. Então o ser humano vai melhorando suas técnicas e vai aprendendo a fazer aí dar um formato melhor para as ferramentas que ele utiliza. E eu queria que vocês prestassem atenção nisso. A gente está falando de um processo para o ser humano sair de pedra talhada em uma face para pedra talhada em duas faces, foram aí aproximadamente 100, 130 mil anos. Então a gente está falando de um processo de centenas de milhares de anos, para se chegar a esse formato. E outra coisa que vocês vão reparar também, eu estou falando ali de 700 mil anos, mas você disse que o ser humano surgiu há cerca de 200 mil. Pois bem, os hominídeos faziam essas pedras talhadas em apenas uma face. E quando o ser humano moderno surge, ele já vai fazendo essas pedras talhadas em duas faces. Existem historiadores que chamam de período paleolítico não só desde o surgimento do ser humano moderno, eles chamam de período paleolítico desde o surgimento do Australopithecus. Então, eles classificam como paleolítico desde o surgimento dos primeiros hominídeos, né, alguns milhões de anos atrás. Por isso que a gente está falando aí de 700 mil anos. Então, os hominídeos já faziam instrumentos talhados em apenas uma face, e alguns hominídeos mais modernos, já faziam talhados em duas faces, né, talhados dos dois lados. Então, o ser humano moderno, alguns grupos faziam ainda talhados em apenas uma face, outros já talhados em duas faces, ok? Então a gente está falando aí de um processo que envolve não só o Homo sapiens sapiens, mas também os hominídeos anteriores a ele. Então assim, a gente usa o formato da pedra, o jeito, a técnica utilizada para talhar a pedra, para identificar se esse instrumento é mais antigo, se é mais provável que ele seja de repente de hominídeos anteriores ao ser humano, ou do início do período do paleolítico, das primeiras populações humanas, ou se ele é mais para o final do período. Então, o tipo de técnica utilizada é um critério para estabelecer mais ou menos a data a que grupo pertenceu esse instrumento. É um recurso utilizado pelos arqueólogos e historiadores. Características da vida no período paleolítico. Como que era a vida dos primeiros seres humanos? A gente tem que levar em consideração que o paleolítico, como eu disse, é o período em que o ser humano está aprendendo a ser humano. São os primeiros seres humanos. Ainda não tem uma tradição, uma cultura, ainda não tem muitos aprendizados sendo passados de geração em geração. Então a gente está falando de populações que estão aprendendo sozinhas, aprendendo na prática a sobreviver no mundo.
Então é uma época em que o ser humano está se adaptando à natureza. Ele está aprendendo o que ele tem de recurso físico, recurso intelectual, quais são suas capacidades, as suas potencialidades, o que ele consegue fazer, o que ele não consegue fazer, e com isso ele vai se adaptando à natureza. Então, o período paleolítico é o período de adaptação do ser humano ao meio ambiente. Se alguma coisa tivesse dado errado nessa adaptação do ser humano ao meio ambiente no período paleolítico, a humanidade teria sido extinta. A gente não teria seres humanos ainda hoje. Então nós devemos a nossa existência a esses seres humanos do período paleolítico que conseguiram sobreviver e se adaptar ao meio ambiente naquele período. Esses primeiros seres humanos, como eu disse, eles ainda estavam aprendendo o que era possível ou não fazer. Então eles não tinham, obviamente, a maioria dos conhecimentos que as populações humanas vieram a ter depois. Eles não sabiam plantar, por exemplo. A agricultura não existia. Eles não sabiam criar animais, não existia pecuária, não existiam animais domésticos. Então, como que eles sobreviviam? Como que eles produziam o próprio alimento? Eles não produziam o próprio alimento, eles dependiam do que a natureza fornecia. Então eles viviam da caça e da pesca para conseguir carne, para conseguir peixes, né? Então eles tinham que caçar, pescar, e para comer vegetais, frutos, verduras, legumes, raízes, eles viviam da coleta. Então eles tinham que ir até a vegetação nativa, procurar os alimentos, coletar os alimentos. Então eles não plantavam e colhiam, eles coletavam o que nascia na natureza. E aí vocês vão me perguntar, tá, professor, mas existem plantas que são venenosas e plantas que são comestíveis, como é que eles sabiam? No Paleolítico, tentativa e erro. Eles iam aprendendo por tentativa e erro. Comia um vegetal, fez mal, não come mais. Comia outro, fez bem, continua comendo esse. Com o tempo, claro, eles vão aprendendo a identificar o que é uma planta venenosa, o que é uma planta comestível, mas no começo é tentativa e erro. Comeu, fez bem, continua comendo. Comeu, fez mal, matou alguém, não come mais. Essa não é boa, não vamos comer mais. Então, o ser humano está aprendendo a sobreviver na natureza. Os primeiros seres humanos, lá no período paleolítico, eles habitavam, o habitat natural do ser humano eram as savanas. Lembrando que o ser humano surgiu na África, a savana é um bioma, um tipo de vegetação comum da África. As savanas têm características mais ou menos parecidas com o cerrado no centro-oeste brasileiro. É uma área de vegetação mais baixa, as árvores são menores, não são grandes árvores como nas florestas tropicais, são árvores menores, e essas árvores ficam mais ou menos distantes umas das outras, então tem um campo aberto. O ambiente, a paisagem da savana é a paisagem, por exemplo, do filme do Rei Leão. O Rei Leão se passa na savana africana. Então era mais ou menos aquele ambiente, mais ou menos aquela paisagem em que os primeiros seres humanos viviam. E como os primeiros seres humanos, eles dependiam das condições da natureza, eles não produziam o próprio alimento, eles tinham que caçar, pescar ou coletar vegetais, eles não conseguiam viver muito tempo no mesmo lugar. Eles viviam no lugar, extraíam os recursos que tinham ali, conforme esses recursos iam acabando, eles migravam para outro lugar. Então os grupos humanos estavam em constante movimento. Nós chamamos isso de nomadismo, ou seja, os primeiros seres humanos eram nômades, eles não viviam em lugares fixos. Eles chegavam no lugar, usavam os recursos daquele lugar, conforme os recursos iam acabando, eles migravam para outro lugar. Então as populações humanas no período paleolítico eram nômades, não tinham uma casa fixa, não viviam num lugar fixo. Eles estão constantemente migrando, constantemente se mudando em busca de alimentos. Por conta disso, as casas que eles faziam, as habitações que eles faziam eram simples e temporárias. Ou eram feitas de madeira e folhas, ou eram feitas de pele e ossos de animais,
ou então eles usavam as cavernas. Quando eles encontravam cavernas em determinado lugar, para não precisar construir uma habitação, eles usavam as cavernas. E aí, quando migravam, era só abandonar a caverna. E essas casas simples e temporárias não eram feitas para durar muito tempo, porque eles iam ficar ali só alguns dias, algumas semanas, às vezes alguns meses, mas não muito mais do que isso. E aí abandonavam essas habitações e iam para outro lugar. Eram habitações que não eram feitas para suportar tempestades, para suportar grandes ventanias, era só temporário, porque eles estavam constantemente migrando, constantemente mudando de lugar. E o fato de muito dessas populações se aproveitarem muito das cavernas como lugar de habitação, né, para não precisar construir casas, só ficavam nas cavernas durante um tempo, depois quando mudavam de lugar era só abandonar. Também é comum a gente ouvir as pessoas se referindo aos homens e mulheres do período paleolítico como homens das cavernas, porque eles usavam as cavernas como habitação, porque essas habitações eram sempre habitações provisórias. Então, como eu já disse para vocês, eles também não tinham animais domésticos, nem agricultura. Então, eles não produziam o próprio alimento. Isso é muito importante. No período paleolítico, o ser humano depende muito do que a natureza oferece. O ser humano não produz o próprio alimento, ele não tem uma capacidade de produzir alimento, de guardar alimentos ou de prever o que ele vai ter no futuro. Ele depende do que a natureza oferece. A natureza oferece, ele tem. A natureza não oferece, ele precisa ir para outro lugar procurar alimentos. Então essa é a característica do Paleolítico, ok? Nessa imagem a gente tem aí o que seria uma aldeia, uma população vivendo aí no período Paleolítico. Lá no fundo a gente tem um grupo de caçadores atacando um mamute. Então os seres humanos no período Paleolítico atacavam preferencialmente animais de médio e grande porte para conseguir uma grande quantidade de alimento de uma vez. Mas também não podia ser em excesso, porque eles não tinham como guardar esse alimento. A carne, por exemplo, apodrece. Então tinha que ser um alimento que ia ser consumido ali em 1-2 dias no máximo. Então eles tinham que estar constantemente caçando, constantemente procurando vegetais. Porque não tem geladeira na pré-história, não tem técnicas para preservar o alimento. Então o que eles caçam, o que eles coletam tem que ser consumido rápido, senão se perde. Então ali no fundo eles estão caçando um mamute. Aqui no primeiro plano, na água, aqui no rio, a gente tem pessoas pescando. Né, eles não tinham varas de pesca, linha e anzol, era mais com lanças ou com coisas mais simples. Tinha também, dava para fazer linhas com algumas fibras que se encontram na natureza, mas caçavam principalmente com lanças. Aqui no meio, no plano central aqui da imagem, a gente tem homens e mulheres trabalhando com animais e fazendo algumas outras coisas. Vamos da esquerda para a direita. Aqui do lado esquerdo vocês devem estar vendo um homem abaixado, segurando uma pedra com a mão esquerda e outra com a mão direita. O que provavelmente ele está fazendo ali? Instrumentos de lascas de pedra. Ele está fazendo ali os instrumentos de pedra lascada. Do lado a gente tem uma mulher trabalhando com a pele de um animal. Então eles usavam as peles dos animais para fazer roupas, e a função das roupas não era tenho vergonha de andar pelado. Não, a função da roupa era se proteger do frio, já que o ser humano não tem naturalmente muitos pelos ou uma pele muito gordurosa como de outros animais. Para se proteger do frio, ele usava a pele dos outros animais para se proteger do frio. Ali do lado a gente tem uma outra pessoa trabalhando com um cervo que foi caçado, então ali ele está tirando a pele ou preparando a carne que vai ser cozida depois. E do lado deles tem uma pessoa ali produzindo fogo. O fogo, a gente vai falar sobre a importância do fogo nos próximos slides, mas também é algo muito importante no período paleolítico, né? O controle sobre o fogo. E atrás desse homem que está produzindo fogo, lá atrás tem uma pessoa fazendo desenhos ali na pedra, as famosas pinturas rupestres,
E a gente vai falar sobre essas pinturas rupestres daqui a pouco também. Então esse seria o cotidiano aí do homem do Paleolítico. Percebam que no Paleolítico ele está o tempo todo fazendo algo para sobreviver. Então ele está o tempo todo ou caçando, ou preparando alimentos, ou preparando instrumentos, ele está o tempo todo ocupado. Então o ser humano do Paleolítico não tem tempo para fazer outras coisas senão sobreviver, ok? Então essa é a paisagem da savana que eu tinha comentado para vocês, né? Árvores mais baixas, mais distantes umas da outra, a vegetação mais rasteira, né? Mais baixa. Então esse era o habitat natural dos primeiros seres humanos. A maioria dos seres humanos no período paleolítico vivem em áreas como as savanas. Esse é o ambiente preferencial. Claro, conforme a população humana vai crescendo, o ser humano vai ocupando outros lugares. Mas, a princípio, no Paleolítico, esse é o habitat natural do ser humano, a savana. Aqui a gente tem umas imagens mostrando um pouco, né, de novo, ali do lado esquerdo, um pouco do cotidiano, né, a produção de fogo, a pintura rupestre, as atividades manuais. A imagem de baixo aqui do lado esquerdo, as habitações. Vejam que eram cabanas bem simples, feitas ou de madeira, né, galhos de árvores e folhas, ou a do lado direito ali que é feita de pele de animal e ossos. Então eram cabanas, barracas bem simples, assim, bem provisórias. E aqui do lado direito a caverna. Se o grupo encontrasse uma caverna na região onde eles estavam procurando alimento, era melhor, porque aí não tinha o trabalho de construir uma habitação, era só utilizar a própria caverna como abrigo. A descoberta mais importante do período paleolítico, e isso é muito importante que vocês saibam, destaque, memorizem isso. A descoberta mais importante do período paleolítico é a descoberta do fogo. Como assim descoberta do fogo? Não é que o ser humano descobriu que o fogo existia, e tem gente que fala invenção do fogo. Não, o ser humano não inventou o fogo. O ser humano descobriu como produzir e manter aceso o fogo. Os primeiros grupos humanos provavelmente devem ter visto um incêndio natural ou um raio atingindo uma árvore. E essa árvore pegou fogo, e aí eles começaram a usar esse fogo para iluminar a noite, né, para enxergar a noite, porque o fogo gera luz. Usavam esse fogo para se aquecer no frio, e principalmente durante a noite. Perceberam que o fogo espantava os animais. E perceberam também que que os alimentos perto do fogo, eles se modificavam. A carne, por exemplo, ficava mais mole, ficava mais fácil de comer. Então, o fogo era utilizado na iluminação, na proteção, era utilizado para se aquecer, se proteger do frio e para cozinhar. Então, os primeiros seres humanos, assim, eles ficavam atentos se tinha um incêndio natural ou se um raio atingia uma árvore ou algo assim, eles iam lá, pegavam e tentavam manter esse fogo aceso. Com o tempo, os homens do Paleolítico foram descobrindo como eles mesmos poderiam iniciar o fogo. E eles perceberam a teoria mais provável é que alguém que estava fazendo ali um instrumento de lascas de pedra, batendo uma pedra na outra para quebrar e fazer ela ter o formato ali de uma ponta de lança, por exemplo, percebeu que às vezes quando ele batia uma pedra na outra saía uma faísca. E aí aquilo chamou a atenção. E aí ele continuou batendo uma pedra na outra e percebeu que essa faísca, quando atingia uma palha seca, por exemplo, uma folha seca, pegava fogo. E aí foi uma das técnicas para se produzir fogo. Então, do período paleolítico, o ser humano, primeiro, ele aprende que o fogo é útil, depois ele aprende a pegar, quando ele pega esse fogo da natureza, ele manter esse fogo aceso, vai descobrindo como faz para manter aceso, coloca madeira, coloca palha seca, não deixa molhar, para manter esse fogo aceso, e depois ele descobre como ele mesmo pode iniciar o fogo. Então, muito provavelmente fazendo ali os instrumentos de lasca de pedra, ele percebeu que às vezes saía faísca e essa faísca gerava fogo. Então isso era uma técnica. Depois
observando nas suas atividades no dia a dia, eles também perceberam que o atrito da madeira podia gerar fogo. Então, que ali a imagem do lado direito, né, com um palito, né, uma haste de madeira colocada numa outra madeira com furinho, você vai fazendo essa madeira ter atrito, e aí você coloca ali uma palha seca, um pelo de animal, alguma coisa mais seca para esse atrito gerar faíscas também, gerar calor e esse material que está ali começa a pegar fogo. Então o ser humano foi aprendendo ao longo do período paleolítico como produzir fogo, como manter esse fogo aceso, e o fogo foi muito importante para a sobrevivência da espécie humana. À noite, para se defenderem do ataque de predadores, para observar a chegada de predadores e para espantar esses predadores, né? Então, a iluminação e a proteção, para se proteger do frio. Se protegendo do frio, algumas doenças eram prevenidas, né? Então, e conseguiam também sobreviver a condições um pouco mais adversas, se esquentando no fogo. Então, conseguiam sobreviver em alguns lugares em que o clima era mais hostil. Mas o principal era cozinhar os alimentos. Cozinhando os alimentos, claro que eles não sabiam disso, né? Mas cozinhando os alimentos, você tira algumas bactérias, você tira algumas impurezas, você tira alguns vermes, algumas coisas que fazem mal à saúde. Então você torna o alimento mais saudável. E além disso, o alimento cozido, a carne cozida, além de tirar todas as coisas, não todas, mas boa parte das coisas que estão presentes na carne crua, que podem causar doenças, o fogo também deixa a carne mais mole, ela fica mais fácil de mastigar, fica mais fácil e também fica mais fácil de digerir. Então a alimentação fica mais fácil, né? Fica mais saudável, você consegue se alimentar melhor com o alimento cozido. Então a descoberta do fogo foi muito importante também para melhorar a nutrição das populações humanas, para facilitar a digestão, para facilitar a alimentação e diminuir o contágio com algumas doenças que são transmitidas através da carne crua. Então, também foi muito importante para a adaptação do ser humano no meio ambiente, o fogo, e foi muito importante para a sobrevivência e para o aumento da população humana. Então, de novo, talvez se o ser humano não tivesse descoberto no período paleolítico como usar o fogo, é bem provável que a espécie humana tivesse sido extinta, não tivesse sobrevivido até hoje. No período paleolítico também surge o que provavelmente é a primeira forma de arte de que nós temos notícia, que é a arte rupestre. O que é essa arte rupestre? Eram pinturas e gravuras que o ser humano fazia lá no período, desde o período paleolítico. Ele continua fazendo no neolítico, mas surge no paleolítico. Eram pinturas e gravuras feitas no interior das cavernas, em paredes rochosas e também faziam em seus abrigos. Mas como os abrigos de madeira e de pele de animal, a maioria deles se deteriorou, a gente não tem muito vestígio dessa arte rupestre nesse tipo de material. A gente tem vestígios da arte rupestre principalmente no interior de cavernas. A arte rupestre que era feita ao ar livre, a ação do tempo vai deteriorar também. Então, a gente vai ver em outros momentos que existem vestígios de arte rupestre a céu aberto, mas a maior parte do que nós temos de arte rupestre está no interior de cavernas. Esses desenhos de arte rupestre, eles representavam cenas do cotidiano e as crenças desses povos. Porém, como a gente não tem muita informação a respeito delas, a gente não sabe exatamente o que essa arte representava, o que esses desenhos significavam. A gente sabe que tem ali cenas do cotidiano, aparecem cenas de caça, aparecem reuniões, aparecem animais, aparecem uma série de coisas. Mas a gente não sabe direito para que serviam esses desenhos. Tem pessoas que dizem que era pura e simplesmente uma forma de arte. Eles desenhavam porque achavam bonito, porque queriam enfeitar.
Outros acham que devia ter alguma função prática. Por exemplo, um caçador querendo ensinar as crianças como caçar. Então ele desenhava ali na parede as estratégias da caça, as técnicas de caça para ensinar as crianças como era. Outros acham que podia ter um significado religioso, que eles acreditavam que se desenhassem o animal, se desenhassem a caça, o que eles desenhavam ia acontecer. Então poderia ter um significado religioso. Mas a gente não sabe ao certo o que era. Né? Pode ser simplesmente arte, pode ter uma função pedagógica, pode ter uma função religiosa. Né? A gente não sabe ao certo como que isso era feito. Aqui nesse slide a gente tem algumas representações, né, dessa arte rupestre, a gente vai analisar algumas delas. A arte rupestre também, a técnica utilizada para fazer a arte rupestre, ela tem a ver com o período em que ela foi feita. Então, o tipo de técnica utilizada ajuda a gente a saber em que época foi feita. Então, até por volta de 35 mil anos atrás, as figuras eram muito simples e geralmente representavam só animais. Que são esses desenhos aí que a gente está vendo nessa imagem. Vocês estão vendo que a maior parte, que tem várias figuras aí que são mãos. Então a pessoa ia lá, botava a mão na tinta e botava a mão na parede. Tá lá o desenho da mão. Ou colocava a mão na parede e tacava a tinta por cima. E a tinta fazia o contorno da mão. Desenhos bem simples. Ou então animais. Que aí, assim, é bem difícil da gente identificar que animal era esse. É uma figura bem simples. Dá pra gente comparar com desenhos bem infantis, assim, de crianças bem pequenas. Porque são figuras muito simples. Né? É difícil de identificar que animal que é. Pela região em que a pintura foi feita, dá pra gente ter uma noção de que animal que era, mas não é assim algo muito realista. Então eles pintavam os animais, geralmente os animais que eles caçavam, e outras figuras simples. Por que eles faziam esses desenhos? Esse desenho da mão, esse desenho dos animais? Não sabemos. Como eu disse, pode ter um caráter pedagógico, pode ter um caráter religioso, pode ser simplesmente arte, né? Simplesmente para enfeitar o lugar. Né? Pode não ter, pode ser simplesmente, pode ser uma forma de comunicação, um grupo tentando avisar para o outro que vai chegar ali o que tinha naquele lugar. Não sabemos, pode ser, as hipóteses são as mais variadas, mas até 35 mil anos atrás figuras bem simples. Como eu disse, o ser humano no Paleolítico está aprendendo a fazer as coisas, né? Não tinha alguém que sabia desenhar e ensinou para eles tiveram que inventar o desenho e as técnicas de desenho. Não sei se alguém já se perguntou isso aí vendo esse vídeo, mas de onde eles tiravam a tinta? Vermelho geralmente é sangue de animal, preto geralmente é carvão. Outras cores, e além do próprio vermelho, pode ser conseguido de outras formas, pigmentos de plantas. Você moe uma folha, tira uma tinta de uma cor, moe uma semente, espreme uma fruta, enfim, existem alguns minerais, algumas pedras que eles encontravam riscando na parede podia ter uma cor específica, mas são objetos encontrados na natureza, assim, o principal é vermelho e preto, que é sangue e carvão, mas outras tintas podem ser tiradas de plantas, de alguns minérios, enfim, coisas que encontram na natureza. Vocês vão ver que as cores mais comuns são vermelho e preto, que é o sangue e o carvão. Por volta de 17 mil anos atrás, começam a surgir algumas figuras mais elaboradas, né? Ficam um pouco mais realistas, digamos. Então, ali do lado esquerdo a gente já consegue identificar que é um boi. Do lado direito é um animal meio esquisito. Esse animal ele foi extinto, ele não existe mais, mas era um animal que era meio um cavalo com cabeça de anta. É um animal da época da pré-história que hoje em dia não existe mais, mas que os primeiros seres humanos tiveram contato com ele. Então as figuras começam a ficar mais elaboradas. Esses desenhos dessa imagem aí que vocês estão vendo é de um sítio arqueológico da França, que é a Caverna de Lascaux. Vocês viram que tem um íconezinho ali de uma câmerazinha ali de filmagem. Vocês podem pesquisar no YouTube depois, procurem ali Caverna de Lascaux.
no YouTube, vocês vão encontrar vários vídeos, reportagens, documentários, etc. sobre essa caverna, para vocês verem como que ela é. A caverna de Lascaux está lá na França, mas a caverna em si ela é fechada para visitação, ninguém pode entrar, só pesquisadores. Eles fecharam a caverna porque quando era aberta para visitação eles perceberam que os desenhos estavam começando a se deteriorar e aí eles fecharam para preservar. Mas eles fizeram do lado da caverna de Lascaux uma réplica em tamanho real, e essa réplica as pessoas podem visitar. Então eles convidaram vários artistas, arqueólogos, especialistas para reproduzir os desenhos da caverna numa espécie de museu, e aí as pessoas podem visitar esse museu. Tem um videozinho no YouTube que mostra justamente o trabalho de construção dessa réplica. E para vocês terem noção do tamanho, assim, olhando nessa imagem não dá para ter muita noção, mas esse boi, por exemplo, ele tem alguns metros de tamanho. Ele é muito grande. E ele está no teto da caverna. Então, assim, esses desenhos são bem grandes, são bem elaborados. Então a gente percebe ali, até 35 mil anos atrás, mais ou menos, figuras bem simples. Entre 35 e 17 mil anos atrás, eles começam a ficar mais elaborados, ok? Aí, cerca de 12 mil anos atrás, os desenhos ficam ainda mais elaborados. A gente consegue perceber proporção, consegue perceber até alguns efeitos ali de profundidade, de tridimensionalidade. Os desenhos ficam mais complexos, mais elaborados. E esse desenho aí que vocês estão vendo nessa imagem é de um sítio arqueológico que fica na região de Altamira, na Espanha. Também é interior de caverna. E aí vocês estão vendo desenhos mais complexos, mais bem elaborados. Então, conforme vai avançando dentro do período paleolítico, né, esses desenhos vão ficando mais complexos. Ah, professor, o período paleolítico vai até quando? O período paleolítico vai até por volta de 10 mil anos atrás, 10 mil antes de Cristo, mais ou menos entre 10 e 12 mil anos atrás. Então aí a gente já está no final do período paleolítico. Então vocês estão vendo que os desenhos estão ficando bem mais complexos. Mas ainda são, sobretudo, figuras de animais. Por volta de 10 mil anos atrás, que aí já é um período de transição do Paleolítico para o Neolítico. O Neolítico ele começa ali entre 12 e 8 mil anos atrás. Então, a partir de mais ou menos 10 mil anos atrás, as pinturas rupestres começam a ter figuras humanas. São figuras humanas bem simples ali, praticamente bonecos de palitinho, mas chama a atenção dos pesquisadores que o ser humano comece a representar a si mesmo nos desenhos. E aí as cenas do cotidiano começam a ficar mais visíveis. E esses desenhos começam a mostrar muita informação sobre como era a vida dessas pessoas e sobre o que essas pessoas acreditavam. Ali do lado esquerdo, se vocês prestarem atenção, a gente tem vários bonequinhos, né, pintados. Todos eles estão com na mão um tracinho que provavelmente é uma lança e na outra mão uma bolinha que provavelmente é um escudo. Então pode ser que eles estejam indo para uma batalha, pode ser que eles estejam indo para uma caçada, pode ser que essa bolinha não seja um escudo, pode ser que seja um arco e o tracinho seja uma flecha, enfim. Na parte de baixo aí desse desenho do lado esquerdo tem umas pessoinhas meio deformadas, mas aí pode ser por causa do formato da caverna. Na hora que ele foi desenhar, o material que ele estava usando deu uma tremida, enfim. Então aí a gente tem umas pessoinhas. E se vocês repararem, as pessoinhas estão andando, as de cima, embaixo tem os matinhos no chão, né? Que é a vegetação típica ali da savana. Então eles representam ali o matinho, né? Nos detalhezinhos da cena. E do lado direito, ali a gente tem uma imagem que é muito interessante para a gente pensar sobre as crenças dessas pessoas também. Claro que tem algumas pessoas que olham para esses desenhos e dão uma viajada, e a gente vai ver nas próximas aulas que quando a gente fala de figuras
pré-históricas e figuras da antiguidade que a gente tem dificuldade de entender o que são, as pessoas já começam a bolar umas teorias muito loucas, tipo, é ET, é dinossauro, são reptilianos, sei lá. Começam a inventar umas teorias muito loucas. Ali do lado direito, pessoal, vocês vão reparar que tem uma cena. Do lado esquerdo, embaixo, são provavelmente dois guerreiros. Por que a gente acha que provavelmente são dois guerreiros? Aparentemente eles estão segurando uma lança e um escudo. Então provavelmente eles são guerreiros. E esses guerreiros e caçadores, devem ter trazido alguns animais ali para serem preparados. E embaixo, o animal de baixo ali, mais ou menos no centro da imagem, vocês devem estar achando parecido com um lagarto. Alguns já falam, é um dinossauro. Dinossauro a gente sabe que não é, porque os dinossauros desapareceram muito antes do ser humano. Pode ser um lagarto? Pode ser. Ou pode ser algum outro animal que a pessoa que desenhou não soube desenhar direito. Desenhou desse jeito. Podia ser, sei lá, uma capivara. E desenhou desse jeito mal feito. Pode ser. A gente não sabe. A gente não sabe até que ponto os caras que fizeram esses desenhos eram bons artistas ou não. Mas ali é um animal que provavelmente foi caçado. E em cima, vocês vão reparar que tem duas pessoas mexendo com esse animal. E essas duas pessoas têm alguma coisa na cabeça. E essa coisa na cabeça chama muito a atenção dos arqueólogos e dos historiadores. O que será isso? Será que é um cocar? Será que é um chapéu? E por que essas pessoas estão usando esse negócio na cabeça? Será que isso identifica eles como um sacerdote? Né, como um líder religioso? Será que esse negócio na cabeça identifica ele como cozinheiro? Será que esse negócio na cabeça identifica ele como líder daquele grupo de pessoas? A gente imagina que essas pessoas com essa coisa na cabeça, elas são diferentes das demais. Não teria por que elas estarem usando aquilo por nada. Deve ter algum significado. E aí a gente começa a se questionar se essas pessoas estão preparando esse animal para refeição, se essas pessoas estão preparando esse animal para um sacrifício, para uma cerimônia religiosa. Se é para refeição, será que essa refeição também tem um significado religioso? Por isso está sendo preparado por um sacerdote que tem esse negócio na cabeça? Será que todas as refeições todos os animais que iam ser comidos tinham que passar pelo sacerdote de alguma forma? Ou será que não? Simplesmente é uma refeição comum e quem preparava as refeições usava esse enfeite na cabeça? Dá a entender que talvez seja uma refeição, porque ali do lado mais à esquerda ali dessa pessoa que está com o enfeite na cabeça, tem um negócio ali que parece um cadeado. Com certeza não era um cadeado. Pode ser que fosse um caldeirão, uma espécie de uma panela onde ia ser preparado o animal. Mas de repente pode ser alguma outra coisa que a gente não conseguiu identificar. Enfim. Mas o que é interessante é que a partir de 10 mil anos atrás, aproximadamente 10 mil anos atrás, a gente tem figuras humanas, cenas de dança, cenas de luta, cenas de caça, rituais religiosos. Então tudo isso começa a aparecer. E essas pinturas rupestres começam a nos dar mais dicas, mais informações sobre o cotidiano dessas pessoas lá no período paleolítico. Ok? E aqui a gente está numa fase que é a transição do paleolítico para o neolítico. Bom, pessoal, agora a segunda parte da aula, eu vou começar a falar sobre o período neolítico. A gente vai falar um pouco do período neolítico aqui, e o próximo vídeo a gente vai terminar o período neolítico e falar sobre a chegada do ser humano na América e sobre a pré-história do Brasil. Então o neolítico eu vou quebrar em 2 vídeos, para esse primeiro vídeo não ficar extenso demais. E o próximo vídeo não ficar curto demais. Então, vou dar uma quebrada aí. Então, a palavra neolítico vem do grego. Neo quer dizer novo, lítico tem a ver com pedra. Então, neolítico, pedra nova. Pedra nova porque é o período mais recente da pré-história, é o final da pré-história. O oposto do paleolítico, que é o período antigo. Esse período também é conhecido como Idade da Pedra Polida, porque os instrumentos são feitos a partir do polimento das pedras. Então o ser humano deixa de tirar lascas, quer dizer, não deixa.
aos poucos vai aprendendo a, além de fazer instrumentos tirando lascas de pedra, fazer instrumentos polindo as pedras, lixando as pedras. Lixando as pedras ele consegue dar um formato mais preciso, então esses instrumentos do período neolítico vão ficando melhores. Esse período, né, portanto, é um período de avanço nas técnicas de fabricação de instrumentos. Os instrumentos ficam melhores, ficam mais eficientes. Isso vai ajudar na sobrevivência, na adaptação do ser humano na natureza. Nesse período também o ser humano aprimora o uso de ossos, de madeira e de marfim. E isso faz com que ele crie novos utensílios mais eficientes, e crie novos tipos de moradia. E esses novos tipos de moradia vão ser muito importantes graças a uma transformação que a gente vai ver daqui a pouco. Por volta de 12 mil anos atrás, que seria ali a época, o início da transição do Paleolítico para o Neolítico, existem vestígios, né, os arqueólogos encontraram vestígios de enxadas, foices, pilões, machados, tudo isso feito de pedra polida. E aí eu pergunto para vocês, enxadas, foices, pilões, machados, são usados para quê? Vamos por partes. Machado para cortar. No Paleolítico o ser humano também cortava, precisava de madeira, precisava de lenha, precisava de madeira para fazer suas cabanas, então cortar. Pilões. Pilão é feito para moer grãos. No Paleolítico, o ser humano moía grãos? Às vezes sim, mas não era algo tão comum. Agora, foice é usada na colheita. Dá para usar na coleta? Dá, mas é mais comum usar foice na colheita. E enxadas são usadas para preparar o solo para a plantação. Se por volta de 12 mil anos atrás, então, a gente tem instrumentos usados para plantação e colheita, podemos supor que por volta de 12 mil anos atrás, o ser humano começou a praticar a agricultura. Então, o grande fato que vai separar, o que vai diferenciar o período paleolítico do período neolítico é a agricultura. Tudo bem? Mas antes de falar da agricultura, vamos falar aqui dos instrumentos de pedra polida. Conseguem perceber aqui que esse machadinho feito na época do Neolítico, ele é bem diferente do que seria um machadinho feito na época do Paleolítico. Reparem aí que a pedra ela é meio lisa, né? Então o polimento deixa a pedra com esse formato. Então vamos lá, vamos pensar nas vantagens. Por que é melhor ter um instrumento de pedra polida do que um instrumento de pedra lascada? Primeiro, o instrumento de pedra polida ele vai ter um formato mais preciso. Você vai deixar, se é uma lâmina, ela vai ficar mais afiada, o formato da ponta de lança vai ficar mais preciso, então você consegue ter instrumentos melhores. Segundo, sendo ele de pedra polida e não de pedra lascada, ele não vai ter ali umas lasquinhas sobrando, então na hora que você pega no instrumento ele não te machuca. Ele é mais fácil de manusear, ele é mais fácil de usar, então ele também tem essa vantagem. Agora, a principal vantagem. Quando você tem um instrumento de pedra lascada, o processo de fabricação desse instrumento é batendo uma pedra na outra. Você vai tirando lascas. Só que conforme você vai batendo, além das lascas, o que sobra, que vai ser o seu instrumento, vai ficar cheio de rachaduras. Então ele vai ser menos resistente. Como ele vai ter muitas rachaduras, ele vai durar menos. Conforme você for usando ele, ele vai quebrando, ele vai se desfazendo. Já o instrumento de pedra polida, ele não é feito à base de pancada, então ele vai ter menos rachaduras, portanto ele vai ser mais sólido, portanto ele vai ser mais resistente. Você consegue empregar mais força na utilização de um instrumento de pedra polida e ele vai durar mais tempo. Okay? Então o instrumento de pedra polida ele é melhor que o de pedra lascada em muitos aspectos. Por isso é uma evolução tecnológica importante desse período. Só um parênteses, quando eu falo em tecnologia na pré-história, não estranhem. Tecnologia é qualquer coisa que o ser humano cria para facilitar a sua vida, para ajudar nas suas atividades. Então existe tecnologia na pré-história. Tecnologia não é só carro, computador, coisas que voam.
Tecnologia é qualquer instrumento, qualquer coisa que o ser humano cria para facilitar as suas atividades. Então, tudo isso que a gente está vendo, pedra lascada, pedra polida, é tecnologia da pré-história, ok? Então, a gente está vendo uma transformação tecnológica nos instrumentos utilizados pelos seres humanos na pré-história, ok? Aqui a gente tem mais alguns instrumentos. Ali embaixo a gente tem um machado. Aqui a gente já tem algumas coisas feitas de metal também. Então é já o final do Neolítico. Mas ali a gente, do lado direito, ali a gente tem um pilão, que é uma superfície em que você coloca grãos e usa uma pedra ali para moer os grãos. Você moe os grãos para fazer farinha e com a farinha você faz diversos alimentos. E aqui a gente chega na invenção mais importante do Neolítico. Recapitulando, a descoberta mais importante do Paleolítico é o fogo. A descoberta, a invenção mais importante do Neolítico é a agricultura. A agricultura, pessoal, não é só a invenção mais importante do Neolítico, ela é a invenção mais importante da história da humanidade. Muitos historiadores concordam que, sem a agricultura, a humanidade não teria chegado no desenvolvimento tecnológico que nós conhecemos hoje. Sem a agricultura, hoje nós provavelmente ainda estaríamos vivendo como na época do Paleolítico. Então a gente não teria o desenvolvimento tecnológico que nós temos hoje. Sem a agricultura lá no Neolítico, hoje eu não estaria dando uma aula EAD para vocês. Provavelmente a gente estaria na savana caçando animais, sem o desenvolvimento da agricultura. O que acontece, pessoal? E por que a agricultura é assim tão importante? Vamos entender isso pouco a pouco. Primeiro, como que o ser humano descobriu a agricultura? Provavelmente, quem descobriu, quem iniciou a agricultura foram as mulheres. Por que as mulheres? Na pré-história, o trabalho geralmente era dividido em caça e pesca, atividade masculina, coleta, atividade feminina. Então os homens lidavam com a caça e a pesca, as mulheres lidavam com a coleta de vegetais. Como eram as mulheres que lidavam com a coleta de vegetais, provavelmente foram elas que perceberam que onde caíam sementes na terra, dali a algum tempo nasciam novas plantas. E aí elas começaram a fazer experiências, pegar sementes e enterrar, para ver se nasciam novas plantas. E elas perceberam que às vezes dava certo. E aos poucos elas foram entendendo que às vezes não era em qualquer lugar, às vezes tinha um determinado solo que era melhor do que outro, às vezes precisava colocar água, às vezes precisava preparar a terra antes de colocar a semente, mas foram as mulheres que perceberam que as sementes geravam novas plantas, e enterrando essas sementes no solo, cresciam novas plantas. Então é a partir daí que surge a agricultura. Então devemos a descoberta da agricultura muito provavelmente às mulheres que eram as coletoras nos primeiros grupos humanos. Por que a agricultura é tão importante? Porque a agricultura permitiu ao ser humano produzir o próprio alimento. Então o ser humano não dependia mais tanto da coleta, ele não dependia mais tanto do que a natureza fornecia. Claro que ele ainda depende até hoje. Mas ele consegue, com a agricultura, plantar o seu alimento. Então ele não depende que o alimento esteja disponível na natureza. Ele pode plantar o seu alimento. Ele pode pegar as sementes e plantar. Então ele pode se programar. Ele pode planejar, plantar, produzir alimento para um determinado período, sem depender das condições da natureza, que às vezes pode ter, às vezes pode não ter alimento. Essa agricultura, então, permite que, já que o ser humano não precisa mais ficar o tempo todo procurando alimento, ele pode se fixar num lugar. Então, ele pode ficar num lugar, plantar o seu alimento, e não vai precisar ficar viajando o tempo todo buscando alimentos, porque ele vai sempre produzir naquele lugar. Isso faz com que o ser humano se torne sedentário. Então, nômade é quem está o tempo todo viajando, não tem um lugar fixo para viver. Sedentário é quem vive num lugar fixo. E a partir desse momento, a partir do Neolítico,
cada vez mais populações humanas se tornam sedentárias. Hoje, o normal da humanidade é ser sedentário, é viver em lugar fixo. Ainda existem populações que são nômades, mas essas populações são minoria. A grande maioria da humanidade é sedentária. E aqui a gente está falando de sedentarismo no sentido sociológico, antropológico, histórico, geográfico, digamos. A gente não está falando de sedentário no sentido de saúde ou de educação física, que é aquela pessoa que não pratica atividade. O que a gente está falando de sedentário é aquele que vive em um lugar fixo, que fixa a residência. O nômade é aquele que não vive em lugar fixo, está o tempo todo viajando, buscando condições de sobrevivência. A agricultura é um trabalho, ela permite que a população se fixe, e só que ela também exige esforço de organização, ela exige uma organização de trabalho, exige que pessoas se dediquem a cuidar da terra, a preparar a terra, a plantar, a cuidar das plantas, a colher. Então, toda essa atividade de preparo do solo, plantio e colheita exige organização de trabalho, exige uma certa quantidade de pessoas trabalhando juntas e uma organização desse trabalho. Isso faz com que essas populações que se sedentarizam, que passam a viver em lugar fixo, passem a juntar grupos humanos cada vez maiores. Porque antes as populações nômades eram bem reduzidas, eram grupos pequenos. Com a sedentarização, o trabalho da agricultura exige mais esforço, então esses grupos vão ficando maiores. Além de tudo isso, a agricultura, além de tornar o ser humano sedentário e além de tornar o ser humano um pouco menos dependente das condições da natureza, a agricultura ajuda a aumentar a população humana. Como que ajuda a aumentar a população humana? Muito simples. Quando o ser humano depende da caça e da coleta, ele depende do alimento que está disponível na natureza. Se tem alimento, ele se alimenta. Se não tem alimento, ele não se alimenta. Sem se alimentar, ele pode ficar doente, ele pode morrer. Então o índice de mortalidade é maior. Se ele é nômade, ele está constantemente viajando, ele está mais exposto ao ataque de predadores. Aumenta o índice de mortalidade. Então, quando o ser humano é nômade, caçador e coletor, ele está mais exposto, portanto o índice de mortalidade é maior. Quando o ser humano se sedentariza, ele não depende tanto do alimento disponível. Aliás, com a agricultura ele não depende tanto do alimento disponível. Então ele pode ter alimento, mesmo que as condições da natureza no entorno dele não sejam favoráveis. Então, passa por menos períodos de fome. Passando por menos períodos de fome, menos doenças. Menos doenças, menor mortalidade. Sedentário, ele está ficando num lugar fixo, ele está menos exposto ao ataque de predadores, ele consegue defender melhor o lugar onde ele vive. Sofrendo menos ataques de predadores, menos mortalidade. Então, com a melhoria da qualidade de vida, melhoria da saúde, diminuição de ataques de predadores, menor mortalidade. Com menos mortalidade, a tendência é que o número de pessoas aumente. Então, a agricultura permite o aumento da população, o crescimento da população. Ok? Então, a agricultura vai ser muito importante para o crescimento da população humana. E o crescimento da população humana é muito importante para a sobrevivência da espécie. Quando a população cresce, a tendência da espécie sobreviver é maior. Então, quanto mais pessoas vivendo, quanto maior a população nesse momento, menor a chance da espécie ser extinta. Então, a agricultura vai ser muito importante para a sobrevivência da espécie humana no mundo. Então, percebam que a agricultura tem todas essas características favoráveis. Mudei aqui o slide, mas a gente não vai passar para ele por enquanto ainda. Outra coisa muito importante na agricultura, que eu quero que vocês prestem muita atenção. Faltou fazer um slide para essa parte, que normalmente eu explico essa parte desenhando na lousa, mas eu quero que vocês prestem atenção. É o seguinte. Com a agricultura, o ser humano não precisa ficar o tempo todo procurando alimento, certo? Certo. Com a agricultura, o ser humano fica num lugar fixo, então ele perde menos tempo viajando e coletando. As atividades, ele tem menos atividades no dia, certo?
certo? Tendo menos atividades no dia, sobra tempo. E o que o ser humano pode fazer no período neolítico, com esse tempo sobrando, que ele não conseguia fazer no período paleolítico? Ele tem tempo para pensar. Então a agricultura permite também o desenvolvimento intelectual do ser humano. Tá, como assim? A partir do momento que eu não preciso estar o tempo todo me defendendo de predadores, caçando, coletando, que eu tenho alimento disponível, que eu não preciso estar viajando, eu tenho tempo no dia para pensar. Então, se eu tenho tempo para pensar, eu tenho tempo para fazer experiências. Eu tenho tempo para tentar descobrir novas técnicas de produzir utensílios. Eu tenho tempo para desenvolver novas armas, novas ferramentas. Eu tenho tempo para criar novas estratégias para caça. Eu tenho tempo para criar novas estratégias para defesa. Então a agricultura também permite o desenvolvimento intelectual do ser humano. O ser humano tem tempo para fazer outras coisas. E com a agricultura fornecendo alimentos, é mais prático ter esse alimento. Então eu preciso de menos pessoas procurando alimento. Eu continuo tendo os caçadores, continuo tendo alguns coletores, tenho pessoas trabalhando na agricultura, mas eu não preciso da mesma quantidade de antes. Como agora nem todo mundo precisa procurar alimento o tempo todo, algumas pessoas da comunidade podem se especializar em outras atividades. Então, algumas pessoas vão se especializar em fazer ferramentas, porque ela não precisa ir para caça ou para coleta. Tem algumas pessoas que podem só fazer ferramentas, então a tendência é que elas consigam fazer ferramentas cada vez melhores. Algumas pessoas vão se dedicar só à agricultura, então elas vão começar a pensar em métodos, em técnicas para melhorar a agricultura. A gente vai ter algumas pessoas se dedicando, tendo mais tempo para desenvolver novas formas de fazer roupas, novas formas de arte, novas formas de produzir utensílios. Então, tudo isso a agricultura permite. Então, percebam que a agricultura ela vai representar um salto muito grande, não só no desenvolvimento da saúde, no crescimento populacional, mas no desenvolvimento intelectual do ser humano. Por isso que ela é considerada a invenção mais importante da história da humanidade. A partir da agricultura, a gente tem um salto muito grande na população e na capacidade intelectual do ser humano. O ser humano se torna muito mais capaz de usar o seu intelecto do que no período paleolítico. Então a agricultura vai ser um período muito importante, ou uma invenção muito importante para o desenvolvimento não apenas material, não apenas biológico, não apenas da saúde, mas para o desenvolvimento cultural da humanidade. A gente vai ver que a partir do desenvolvimento da agricultura vão surgir formas mais complexas de artesanato, formas mais complexas de arte, formas mais complexas de religiosidade, tudo isso a partir do desenvolvimento da agricultura. Ok? Próxima imagem é um mapinha que mostra onde a agricultura surgiu. Como assim? O mapinha não mostra... Quer dizer, ele mostra, depois eu vou explicar para vocês, onde provavelmente foi o primeiro lugar que a agricultura surgiu. Mas tudo que vocês estão vendo em preto aí no mapa são locais em que a agricultura surgiu de forma espontânea. Como assim de forma espontânea? Onde as pessoas que viviam ali desenvolveram a agricultura sem nunca ter ouvido falar sobre isso. Todos os outros lugares do mapa, a agricultura surgiu porque alguém que conhecia a agricultura trouxe para esse lugar. Então tudo que está em preto aí no mapa, a agricultura surgiu de forma espontânea. Então ali as pessoas perceberam de alguma forma, por algum motivo, que enterrando sementes, essas sementes viravam plantas novas. A agricultura surgiu, que a gente chama de forma espontânea. A população que vivia ali teve a ideia, descobriu, percebeu sozinha que dava para plantar alimentos. O que está marcado em cinza aí no mapa eram lugares que antigamente os historiadores achavam que tinham inventado a agricultura,
Mas depois eles descobriram que não, que nesses lugares, os povos que viviam aí aprenderam a agricultura com povos de outros lugares. Então, populações que conheciam a agricultura de outros lugares migraram para essas regiões e desenvolveram a agricultura nessas regiões. E ali no mapa em vermelho, no P, é um dos lugares em que provavelmente tenha sido o primeiro a desenvolver a agricultura, que é a região da Papua Nova Guiné. Então, os arqueólogos, existem pesquisas que dizem que talvez esse lugar tenha sido o primeiro, porque aparentemente os vestígios arqueológicos mais antigos de prática da agricultura estão nesse lugar. Claro que isso, pessoal, é um tipo de pesquisa, é um tipo de informação que pode mudar a qualquer momento. Se amanhã os arqueólogos descobrirem vestígios de atividade agrícola mais antigos aqui no Brasil, o Brasil vira o lugar que inventou a agricultura. Se depois eles descobrirem os vestígios mais antigos de atividade agrícola na Rússia, a Rússia foi o lugar onde se inventou a agricultura, tudo bem? Esses lugares em preto, então, são os lugares que criaram a agricultura, que desenvolveram a agricultura sozinhos, sem conhecer em outros lugares. O primeiro deles provavelmente foi a Papua Nova Guiné. Os outros lugares, pessoal, desenvolveram em épocas diferentes. As manchas pretas que vocês estão vendo ali no continente americano são provavelmente os mais recentes. Foram os últimos lugares que descobriram sozinhos a agricultura. Ali o número 7, por exemplo, que é a Índia, é um dos mais antigos. Ali o número 5 na África é um dos mais antigos. O número 8 na China também é bem antigo. O número 4 ali no Oriente Médio também é muito antigo. Mas esses lugares desenvolveram sozinhos, mas desenvolveram em épocas diferentes. Então, quando o número 6 ali criou a agricultura, onde está a letra P, já existia agricultura há muito tempo. Só que o 6 não conhecia, o 6 não sabia. Esses povos não tinham contato um com o outro. Não sei se deu para entender. Então, todos esses lugares aí no mapa que estão indicados em preto, desenvolveram a agricultura sozinhos. Não quer dizer que eles foram o primeiro lugar. Pode ser que quando eles desenvolveram outro lugar já tinha agricultura antes, mas eles não sabiam, então eles criaram sozinhos. Então dá para dizer que eles também inventaram a agricultura, ok? Espero que não tenha ficado confuso isso que eu acabei de explicar. Aqui essa imagem para mostrar, né, a atividade das mulheres coletoras, então provavelmente foram as mulheres, né, que desenvolveram a agricultura, né? Como elas tinham contato maior com os vegetais, foram elas que perceberam que as sementes enterradas geravam novas plantas, então a agricultura provavelmente partiu a partir da observação delas. Aqui a gente tem algumas imagens aí mostrando como já muda a atividade no período do Neolítico. A imagem de cima é um arado, então bem rústico, né? Basicamente são dois galhos de árvore enfiados um no outro, e o arado ele é utilizado para revolver a terra, né? Para arejar a terra, para oxigenar a terra. Então você usa o arado para abrir, né, sulcos, né, fendas na terra, revolve a terra e nesses espaços você coloca sementes. E o ser humano foi percebendo que onde eles abriam esses sulcos e plantavam, a semente se desenvolvia melhor. E aqui embaixo a gente já tem o desenvolvimento. Vocês vão perceber ali que o ser humano já está aprendendo novas técnicas para fazer roupas. Ele não pega só a pele do animal, costura e faz uma roupa. Ele está desenvolvendo ali tecidos com fios, trançando fios e desenvolve o tecido. E do lado direito ali você tem o trabalho na colheita, né? Então os vegetais que foram plantados estão sendo colhidos. Então a agricultura vai permitir a sedentarização e vai permitir que o ser humano crie novas técnicas para coisas que ele já fazia antes. Então vão surgir novos instrumentos, novas formas de artesanato, enfim, novas técnicas para atividades, enfim. Então o ser humano vai aperfeiçoando aquilo que ele já fazia antes. E aqui a gente tem um cotidiano, como seria de uma vila, de uma aldeia do período neolítico. Então, se a gente comparar com aquela outra imagem do paleolítico, aqui a gente vai ver, lá em cima tem os caçadores trazendo um cervo, mais para frente deles tem ali uma pessoa trabalhando com o cervo, pode ser que esteja tirando a pele ou tirando a carne. Isso manteve igual, a caça que existia no paleolítico segue existindo no neolítico. No neolítico, além da agricultura, o ser humano também vai aprender a
criar animais domésticos. Então, também vai domesticar animais, mas a caça continua existindo no Neolítico. Na outra ponta, lá do lado direito, na parte de cima, a gente está vendo ali a habitação. A habitação é ainda mais simples, mas depois a gente vai ver que elas vão ficando um pouco mais complexas. Aqui embaixo tem a pessoa cozinhando alimentos. Isso também é igual no Paleolítico, já tinha no Paleolítico. No centro da imagem, uma pessoa preparando a pele do animal. Pode ser para fazer uma cabana, pode ser para fazer uma roupa. Também era igual ao Paleolítico. Ainda no centro da imagem, só que na ponta esquerda, embaixo aqui dos caçadores, a gente tem uma mulher costurando. Aí a costura começa a ficar um pouco mais complexa, porque eles começam a desenvolver fios melhores. Então isso já tinha no Paleolítico, mas no Neolítico vai se desenvolver um pouco mais. E aqui embaixo a gente tem, na pontinha do lado esquerdo, uma pessoa fazendo instrumentos de osso, mas ali ela está fazendo, ele está provavelmente ali já usando uma técnica de polimento. Já não é uma técnica da pedra lascada, já é uma técnica da pedra polida. E do lado dele tem uma mulher, se vocês prestarem atenção, ela está fazendo um colar. O Neolítico é um período que vai ter mais adornos, mais enfeites. As pessoas vão fazer objetos para se enfeitar. No Paleolítico você não tem tempo para isso. Até existem adornos, enfeites, mas eles são muito simples e muito poucos. No Neolítico, agora como tem mais tempo, o ser humano começa a pensar na questão estética, em fazer coisas mais bonitas. Ele começa a fazer enfeites para si, para sua comunidade, para sua aldeia, para sua casa. Então a arte no Neolítico vai ganhando mais importância. No Paleolítico era tudo muito prático. Agora vão ter coisas que vão servir para enfeite. Vão servir para deixar mais bonito, mais agradável o lugar. E no centro, na parte de baixo aqui, do lado da lança, tem um homem talhando uma pedra. Pode ser que ele esteja fazendo um instrumento de pedra lascada, porque isso ainda existia. Não é porque o ser humano aprendeu a fazer de pedra polida que ele vai simplesmente abandonar os de pedra lascada. Ainda existe instrumentos de pedra lascada, mas também pode ser que ele esteja fazendo uma escultura, uma obra de arte, pode ser que ele esteja fazendo uma estátua, pode ser que ele esteja fazendo uma imagem religiosa. Então, no Neolítico começam a surgir algumas atividades que o Paleolítico não tinha. Algumas atividades do Paleolítico continuam existindo, não vão deixar de existir, como a caça, o ato de cozinhar alimentos. Tudo isso continua existindo, mas vai ser aperfeiçoado. E algumas atividades novas, principalmente relacionadas à arte e a novas técnicas de artesanato, vão surgir no Neolítico. Ok? Aqui a gente tem algumas casas, vocês estão vendo que isso são fotos, então são algumas aldeias africanas atuais, mas que ainda produzem, que ainda constroem habitações com um estilo muito parecido com o do Neolítico. Então ali a gente está vendo essas habitações de madeira com os telhados feitos de palha. No Neolítico já tinham esse formato. Vocês vão perceber que essas habitações são mais fixas, são casas para durar bastante tempo, diferente dos acampamentos que eram praticamente barracas do período Paleolítico. Próxima aula a gente vai falar um pouquinho da arte, vai falar da produção de cerâmica, que é muito importante para nós nesse período do Neolítico. A gente vai falar sobre como o ser humano chegou na América, vai falar sobre os primeiros habitantes do Brasil. E o spoiler do próximo vídeo é que os primeiros habitantes do Brasil não foram os índios. Então, spoiler da próxima aula, tema polêmico. E a gente vai falar um pouco sobre vestígios arqueológicos que existiram no Brasil, alguns sítios arqueológicos importantes do Brasil hoje, ok? Então, no próximo vídeo a gente continua falando de pré-história, vai trazer a pré-história aqui para o continente americano e vai discutir mais algumas questões importantes sobre esse período. Certo, pessoal? Dúvidas? WhatsApp? Podem me mandar por WhatsApp, se vocês me acharem pelo WhatsApp, podem me mandar por e-mail. Estou à disposição aí para ajudar vocês. Lembrando que já tem exercícios no Siga sobre esse período, tem os slides que eu usei na aula já estão no Siga, os textos referentes a essa aula também já estão no Siga, ok? Dúvidas? Só me mandar e-mail ou mensagem no WhatsApp. Até mais, pessoal!